existe um norte para nos auxiliar quando o assunto é fazer uma perseverança. E André Luiz havia colocado algumas diretrizes que auxiliaria nesse périplo. Uma das questões que ele coloca, conforme relatado no Reformador desse mês, é referente ao excessivo entusiasmo que acaba por nos desequilibrar. Quando é colocado a questão da empenho e o bom ânimo em dada direção, isso é sine qua non e requerido para que tenhamos uma movimentação energética para que aquilo aconteça. Somente que, se eu entro numa excitação que raia o excessivo, isso vai me desarmonizar e acaba que aquela alegria muito entusiástica pode ser um sinal de algum desajuste. E até nos levar a um tipo de desintegração que passa por uma euforia desmedida, e em sendo assim, a serenidade, a paz que passa pelo meu comportamento normal vai me ajudar a ter um ambiente hóspito e indispensável para que seja usado por Jesus. A questão da prevenção referente a desvio e a queda. Isso passa por uma vigilância e atenção referente às minhas próprias forças e tem a ver com olhar a caminhada de alguém que tem mais experiência, que percebo que chegou num ponto que também caminho para lá e gostaria de avançar naquele sentido, visto que a experiência bem-sucedida, ela vai me ajudar a organizar a forma como vou poder me movimentar. Essa questão da própria força vai dizer de uma necessidade que nós temos de perceber até onde dou conta. Essa extensão e ter essa clareza e essa noção da minha condição. Inclusive, visto que à medida que eu me conheço e percebo o que acontece comigo, vou tendo um percepto amplo daquilo que precisaria buscar, de algo que me pede para desenvolver. E me torno responsável por ir em busca disso. Uma outra questão importante é referente à constância e disciplina na tarefa assumida, que me leve a evitar a frustração e a insatisfação de ter assumido múltiplo trabalho ao mesmo tempo,
cada qual cumprido parcialmente e insatisfatoriamente, pela metade. E essa é uma questão séria, visto que quando nós tomamos consciência que esse tempo aqui ele é curto, que houve um empréstimo na nossa direção de um corpo orgânico, de anos cronometrados e fichados, os quais estaremos aqui não como algo adrede estabelecido, mas ao sabor das próprias escolhas que fizéssemos, enquanto nuances que poderiam acontecer de alteração, mas que tem o seu esqueleto kármico urdido no astral mesmo, junto com os nossos maiores, pensando num aproveitamento do tempo, da energia, do nosso trabalho no período acordado no que estaríamos aqui. E ao tomarmos consciência da nossa condição debitosa e do karma que acontece sobre nós, e de que precisamos correr atrás, porque em dado instante, num soprinho, soa o momento de voltar para o astral e precisarei olhar para trás e perceber que aproveitei bem, inclusive porque prestarei conta de como fiz isso, nos leva a querer assumir muitas coisas ao mesmo tempo e acaba que nenhuma nem outra consegue ser feita. Em termos de uma dedicação, de um tempo em prol daquilo que é requerido de nós. Tinha um senhor que estava fazendo uma coleta de recurso para abrir um orfanato, e quando chegou esse pedido na era espírita, um conterrâneo que sabia de tantas atividades que ele realizava pensou que era temerário ele assumir mais isso devido ao número de ações que acontecia da parte desse senhor em termos de trabalho na seara espírita, e que assumir mais alguma coisa poderia comprometer as outras que ele já fazia pela insuficiência de tempo mesmo, para atender a tanto que fazer. E isso tem a ver com uma ansiedade que é normal nossa, de aproveitar o tempo aqui e de acontecer no bem, mas por outro lado, nós precisamos estar atentos para aquilo que Jesus pede de nós e da dedicação que isso requer, visto que uma dada atividade vai me pedir um estudo, um período de uma dada arrecadação, um atendimento em loco propriamente dito. E isso é um tempo que vai, e quando eu estou atenta a esse uso da minha possibilidade, isso me ajuda a ter essa constância, essa estabilidade. E essa disciplina que antecede a espontaneidade, que vai me dando esse fermento para prosseguir em timorata. A questão da participação irrefletida em organização festiva tem a ver com se preservar de transtornos e atitudes que são geradas pela imprudência e pela irreflexão,
pela condição de aliar a compromisso que assumi em termos de testemunho, que acaba me arrolando para um estado de contra-testemunho que põe a perder aquilo que realizo na leira nobre. Mesmo porque o testemunho ele é o primeiro que sai de mim. O que vai chegar ares afora, e o que viaja é o meu testemunho. Depois vem o que eu falo, aquilo que penso, mas a forma como conduzo e direciono a minha rotina, o que escolho, aonde vou, tem a palavra inicial e derradeira sobre mim. E essa questão de festa, nós temos que ter cautela, visto que se eu me permito ir num determinado lugar que põe um copo de bebida na minha mão, apaga a luz, pode haver circulação de entorpecente, seja um cigarro que per si já tem um efeito alterativo, mas outros que costumam frequentar esses ambientes junto com a bebida e me permito enlear por essa vibração, acaba que eu estou dando uma fissura, uma fresta para algum tipo de acoplamento sobre mim. E isso traz a reverberação. Então, se formos considerar um jovem que está na procura de um caminho elevado, é urgido haver uma visão daquilo que escolherá para ocupar o seu tempo. A questão da ilusão, da mentira, que é um risco, mesmo porque existe o dever moral e o revestimento de energia para que possa me precaver do ridículo, da farsa, da mistificação. E a questão, conforme é colocado por Jesus, da ilusão que estar num corpo de carne representa para nós, é um risco que é sem solução de continuidade. Quando eu estiver embebida nesse vaso orgânico e por aqui, eu estou numa corda bamba, visto que não será possível dar um salto na evolução. É um processo incontínuo, de um passo após o outro, como um equilibrista. E a própria condição, per si, leva a uma vertigem, a um desvio de percepção, que, se percebo e corrijo logo, não me trará maior consequência. Mas se eu me deixo envolver e passo a ver como verdade uma impostura, e
a enxergar como procedente uma mentira, acaba que isso vai comprometendo o meu loco moral e gerando uma infestação em mim que vai me corroendo de dentro para fora. Na parábola do rico insensato, Jesus vai dizer que havia ali um rapaz que pedira a Jesus mesmo para que o irmão dividisse a herança com ele. E Jesus contracoloca que ele não foi constituído partidor ou juiz em relação à situação desses dois irmãos. Daí já mostra um apego e uma dissensão devido a bem material deixado, que acaba que leva a isso, a divisão, a intriga. E Jesus, ele discorre que o guardar da avareza precisa ser uma meta, visto que a vida de alguém não está na abundância e na quantidade de bens que possua. Daí ele vai comentar a parábola de um homem rico. Ele havia tido uma produção diferenciada, abundante, que sobrou, e arrazoava, disse para si: que farei, visto não ter onde guardar tanto fruto? Derrubarei o celeiro que tenho, vou refazer edificar outros maiores que possam comportar uma quantidade maior da colheita, e ali recolherei meus bens, o trigo, e direi da minha alma para com ela mesma: tens muitos bens guardados nos armazéns dos celeiros, para anos a fio. Repousa, deita, come e bebe, e deleita com a situação, porque você não precisará preocupar com em sementar e colher tão cedo. E Deus diz: insensato, imprudente, nessa noite sua alma será requisitada de ti. Aquilo que você havia preparado, erigido e guardado, servirá para quem? Assim é aquele que entesoura, que guarda para si, mas não está enriquecido diante de Deus da sua consciência. E essa é uma mentalidade que nós trazemos do entesourar para a nossa condição em que possa ver uma abundância de um dinheiro, de uma roupa, de um sapato, e aquilo me dá uma falsa ideia de comodidade e segurança. Enquanto que, no momento que soa a minha partida, um fio de cabelo não vai comigo. Vai a minha alma e a riqueza que eu tiver amealhado na prática do bem. É a única coisa que leva. Que é quando eu procuro fazer outro infeliz sem cogitar de ser feliz, mas essa doativa.
que pode ter a sua alegria começada com um sorriso que eu lhe dispensei, que eu lhe dei. E vai dizer de uma esperança renovada, um desejo refeito para consertar algo. E uma organização moral para se desfazer do excesso, conforme Emmanuel vai dizer em Palavras de Vida Eterna, que o risco de um patrimônio físico que eu não coloco na roda do proveito e do uso útil, ele se torna uma sombra que vai atrair discórdia e inveja. Se pegar um alimento num saco de pão e deixar aqui armazenado, chegará um instante que estará com mofo, apodrecido. A roupa que fica naquele canto e ela não é pega para ser usada e fica esquecida naquele armário, naquela gaveta, se torna um asilo de traça, de mofo, e acaba que alguém que poderia se beneficiar daquilo não é passado e esse tecido se perde. A própria questão de recurso amoedado, conforme faláramos, tem a ver com tentação que gera no descendente. E existem casos que os genitores amontoam de forma desmesurada um valor em dinheiro, em bens. E quando vem a desencarnar, isso vira uma confusão entre os descendentes e acaba por colocar a perder as melhores intenções e as melhores propostas morais. Mesmo considerando que alguém pode entrar na justiça para querer ter acesso a um quinhão dessa herança que considera que deveria lhe pertencer, e acaba se tornando uma bola de neve. E há caso de descambar para assassinato e rompimento de relação entre aqueles irmãos, ódio, rixa, que começou com um excesso que foi valorizado, desejoso de ficar ali ao invés de distribuir para uso de outrem, e isso per si foi gerando esses desatreus. Visto que o excesso é uma parede psíquica que isola tantos quantos o elabore, num cárcere, numa algema de egoísmo, orgulho, mentira, vaidade. Caso eu me apegue àquilo que é transitório, que é efêmero, eu vou estar na mentira e na ilusão.
O que tiver carreando fora de mim é o local em que eu transito, em que eu movimento. Mas aquilo que eu amealho porta dentro da alma, em educação e virtude, é um valor inalienável, que a traça não corrói, o ladrão não rouba, que vai brilhar que eu olhures para onde demandar, visto ser o que levarei comigo. Por isso que a inutilidade e a aflição nos ronda, e quando eu escolho me apegar àquilo que é excessivo, supérfluo, eu estou introduzindo, entronizando loucura. A questão da previdência, ela precisa ser olhada, a vigilância e a cautela não a exclui, e antes o excesso de circunspecção do que a imprevidência, mas esse convite para o essencial tem a ver com o espírito, que per si é uma trajetória simples, leve. Em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer no capítulo Intercessão que quando existe uma multidão de entidades acompliciadas na prática malévola, delinquente, mesmo tendo uma influenciação que é balizada, quando consideramos a numerosa defesa que rodeia um núcleo de irmão encarnado e a questão da ação dos bons espíritos mesmo, essas entidades acompliciadas na delinquência acabam levando a efeito perturbações de diversos matiz e concentram em fecho, impulso de força e energia coletiva. Se considerarmos que a morte não é um banho milagroso que converte uma condição espiritual em outra no modo instantâneo, percebemos que há aquele desencarnado que, como uma eira-parede, se apega e fixa ao ambiente doméstico do lar. Pode ter aquele que se revolta no círculo, no ioiô da ignorância, e vai adentrar o legionário trevoso, que inclusive haviam afrontado e perseguido o próprio Jesus, via diversos obsidiados. Existe aí uma organização abissal, diabólica, que forma cooperativa agremiação criminosa, e aquele que cai nessa conjuntura pelo descaso e o menoscabo da oportunidade de elevar-se, tombam como escravo desses poderes sombrios, que mesmo sendo transitório, pode acontecer num funcionamento de longa duração. E
havia sido feita uma interpolação referente a um suicida que havia tido uma deliberação prévia sem um atenuante importante da situação e o desejo de que houvesse o recolhimento dele para auxílio. E foi explicado que, na condição de uma vítima, aquele que viesse a ser esfaqueado, esse homem atacado segregaria determinada corrente, remoinho de força magnética, que viabilizaria, suscetibilizaria, ou colocar no contato com o missionário do amparo, do auxílio. Mas quando acontece esse auxílio sobrecitado, onde não houve intromissão de um inimigo, escondido, oculto, a alma acaba entrando num desequilíbrio pavoroso, inexprimível, e toma uma incapacidade total de sintonizar psiquicamente com o elemento nobre, superior. E entra aqui, tanto endurecido quanto perverso, que mesmo percebendo a sua decadência espiritual e a sua hecatombe perante o Senhor, cria uma grossa sensibilidade arriscada, perigosa, entra em desilusão, desespero, uma revolta tóxica e atira a uma torva onda criminosa, até que um raio desabroche um despertar consciencial. E vai dizer como o aproveitamento da oportunidade ela precisa ser usada quando consideramos que os nossos maiores não vão entrar em situações onde sejamos colocados no menor esforço. Na experiência do teste, de uma provação, eu vou ser deixada comigo mesma pela minha vontade, querer e esforço despendido, possa fazer uma resposta satisfatória de resistência ao mal, que me ajuda a avançar no bem. E diz a urgência de aproveitarmos enquanto é tempo, enquanto há luz, para fazermos isso. E nos levará fatalmente a zelar pela sublimação e elevação da própria tendência e impulso, por esse apreço, seja a perenidade da vida quanto ao veículo orgânico. E acaba que a experiência da fé, ela é
essa confiança em Deus e passa pela confiança em mim mesmo para fazer esse know-how. Nós temos essa possibilidade de, com essa fé supracitada, num fulgor, inflama, restaura a verdade do Evangelho, e aquilo que recebemos, quantidade de sono que consigo ter por noite, o equilíbrio orgânico que tem, um dom que traga, um emprego onde posso estar, um local que possa morar, isso tudo é fichado. Inclusive, o que recebi na infância, aquilo que de facilidade foi concedido a mim, e é monitorado a forma como eu coloco isso na distributiva. E com o envelhecimento que é cada vez mais disseminado, poderemos num dado instante chegar num ponto em que precisarei que alguém me desloca de um quarto para uma sala, me auxilie na minha higiene pessoal, num banho, providencie um alimento. Se tiver tido a preparação e lá dentro do essencial, esse momento será facilitado. E eu poderia agradecer em meio a isso. Ao invés de me rebelar, de estar na dependência de alguém para tomar um banho, agradeço Jesus ter enviado uma alma boa para me auxiliar. O Chico, ele, a partir de 1985, não conseguia preparar o alimento dele sozinho mais, nem se locomover e nem se banhar. Precisava de alguém que o auxiliasse. E quando não tinha ninguém para fazer isso, ele acabava pegando uma toalha, bebendo um álcool, passava em si. Mostra essa resignação, que conforme eu tenho elegido o essencial e os valores nobres da humildade, do perdão, eu consigo, num momento de vulnerabilidade, ser grata e continuar fazendo aquele trabalho bonoso, visto que não serei limitada por uma circunstância interna, porque terei trabalhado e aprendido a voar pela asa do coração.